Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério médico super fascinante que vem direto do mundo dos distúrbios do sono. É que uma nova investigação, turbinada por inteligência artificial, está mudando o jeito que a gente entende umas condições que até então eram praticamente impossíveis de diferenciar. Então, vamos direto ao que interessa. Para começar, imagine o seguinte cenário. Uma pessoa tem uma sonolência durante o dia que é tão, mas tão forte que atrapalha a vida toda dela. O médico sabe que é um de dois distúrbios, mas qual deles? É exatamente aqui que o nosso mistério começa. Bom, a primeira parte da nossa investigação leva a gente bem para o centro do problema. Um dilema de diagnóstico que, olha, deixa os especialistas intrigados há anos. De um lado, a gente tem a narcolepsia tipo 2, do outro, a hipersonia idiopática. O ponto é que para quem sofre com isso, o resultado é o mesmo, uma luta constante contra o sono. E para os médicos? Essa sobreposição de sintomas transforma o diagnóstico numa tarefa bem complicada. E olha, não é um problema pequeno não. Como essa citação do estudo deixa bem claro, a comunidade médica está buscando assim, desesperadamente, um jeito objetivo de separar essas duas condições. Porque essa falta de clareza afeta diretamente o tratamento e a vida de milhares de pessoas. Certo. Então, como é que os médicos investigam esses distúrbios? Eles usam uma ferramenta que é padrão na área, mas, como a gente vai ver, ela tem lá suas limitações. A principal ferramenta é a polissonografia noturna. Pensa nela como se fosse um mapa super detalhado da noite de sono, registrando tudo o que acontece no cérebro e no corpo enquanto a pessoa dorme. O problema todo é que, quando se olha para as métricas padrão desse mapa, tipo eficiência do sono ou o número de vezes que a pessoa acorda, os perfis de quem tem narcolepsia tipo 2 e de quem tem hipersonia idiopática são muito parecidos. É como olhar para duas fotos quase idênticas tentando achar uma diferença crucial. A análise convencional simplesmente não dá conta do recado. E é exatamente aqui que a história dá uma guinada tecnológica. Os pesquisadores decidiram aplicar uma ferramenta nova para esse problema antigo, a inteligência artificial. Ok, vamos entender isso aqui. Em vez de olhar só para aquelas poucas métricas de sempre, a equipe de pesquisa usou engenharia de dados para extrair, pasme, 330 novas características a partir dos dados brutos da polissonografia. É um salto gigantesco na profundidade da análise. O processo foi brilhante e direto. Primeiro, pegaram os dados brutos dos exames de sono. Segundo, usaram essa engenharia de dados super avançada para achar padrões que um olho humano jamais conseguiria ver. E terceiro, treinaram um algoritmo de machine learning para usar esses padrões e, finalmente, classificar as doenças. Tá, e o que esse detetive de alta tecnologia descobriu? Bom, os resultados foram, no mínimo, surpreendentes. Agora, o que é realmente impressionante aqui é o salto na clareza. Enquanto os métodos tradicionais sofrem para diferenciar as duas condições, o novo modelo de machine learning acertou o diagnóstico em mais de 80% dos casos. É um avanço e tanto que traz uma nova esperança para quem busca um diagnóstico preciso. Então a sacada foi essa. A chave não estava num único dado isolado, mas sim em como a atividade cerebral dos pacientes evoluía e mudava durante a noite inteira. O segredo estava no padrão dinâmico, não numa medição estática. E isso aqui ilustra o ponto perfeitamente. A pista mais forte veio da análise do EEG quantitativo, mas com um detalhe: quando a noite foi dividida em quartos. Analisar o sono em pedaços permitiu que a IA visse padrões de evolução que antes eram totalmente invisíveis. Mas como em todo bom mistério, a história tem uma reviravolta. Quando os pesquisadores usaram a IA de um outro jeito, o resultado foi conflitante e fascinante. E aqui está a grande virada. Quando a IA foi supervisionada, ou seja, quando falaram para ela, encontre a diferença entre narcolepsia tipo 2 e hipersonia idiopática, ela foi lá e conseguiu com muito sucesso. Mas, quando ela foi não supervisionada, com a tarefa de simplesmente encontre grupos naturais nos dados, sem rótulo nenhum, ela misturou os pacientes. Ela sugeriu que, do ponto de vista puramente biológico, as fronteiras talvez não sejam tão claras assim. E isso nos joga numa pergunta muito profunda, que está no centro do debate. Será que essas duas condições são de fato coisas separadas ou são só manifestações diferentes de um problema maior, tipo um espectro contínuo de sonolência excessiva? Vamos agora para a parte final para entender como tudo isso nos dá uma nova visão sobre o futuro do diagnóstico.
O que esse estudo sugere, no fundo, é que o futuro do diagnóstico não vai depender de uma única fonte de dados. A resposta parece estar numa abordagem que a gente chama de multimodal, que combina essa análise profunda do sono com os sintomas clínicos, dados de wearables, genética e até marcadores do sistema imunológico. Então, qual é a grande lição disso tudo? Essa nova abordagem com o IA é, sem dúvida, um marco, um novo padrão de referência para o diagnóstico. Ao mesmo tempo, ela funciona como um espelho, mostrando que a complexidade desses distúrbios é tão profunda que nem a tecnologia mais avançada, por enquanto, tem todas as respostas. A IA não só resolveu parte do mistério, como também revelou o quão mais fundo ele vai. E isso nos deixa com uma última reflexão. Conforme ferramentas como a inteligência artificial nos dão uma visão sem precedentes de como o nosso corpo funciona por dentro, talvez o que mude não sejam apenas os diagnósticos, mas a própria maneira como a gente define o que é uma doença. Uma questão sem dúvida para o futuro da medicina.